A paz do Senhor Jesus a todos, meus queridos e amados irmãos, que vos saúda nesta tarde, teu irmão em Cristo, Wilson Lopes, de volta aqui com mais uma live, mais um culto online de ensinamento, mais uma classe do livro de Apocalipse. Quero pedir desculpa aos irmãos, desses dias nós não estarmos realizando as lives por motivo de força maior, estava meio gripado, difícil, mas damos graças a Deus por estarmos de volta. Quero também estar conosco a nossa irmã Rubi Maciel, esposa lá do pastor Martins, enviar a paz do Senhor para a irmã Rubi e o pastor Martins lá no estado da Bahia. Eu fui meu pastor aqui no estado do Maranhão, a paz do Senhor. E também a todos que estão online neste momento. Nós estamos aqui da Igreja Pentecostal Deus e Amor, aqui na cidade de São Bento, no estado do Maranhão, que nossa sucursal. Também enviar a paz do Senhor a nossa irmã Laudelina, que está conosco neste momento, e agradecer a presença e a participação de todos os meus queridos e amados irmãos, aqueles que já estão conosco online, aqueles que irão estar conosco. Hoje nós estamos na quarta classe, na quarta carta, que é a igreja de Tiatira. Antes de nós lermos a palavra de Deus, vamos ser bem rápido, antes de nós lermos a palavra de Deus, vamos fazer uma breve oração para que Deus continue nos abençoando de uma forma poderosa, maravilhosa. Grandioso Deus e eterno Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, Senhor, pedimos a Tua presença, Tua misericórdia, Tua unção aqui nesta tarde. Senhor, possa abençoar todos os nossos queridos e amados irmãos e irmãs que estão do outro lado nos acompanhando, aqueles que vão ouvir posteriormente este vídeo, que Deus possa abençoar grandemente neste momento de pandemia, neste momento tão difícil que toda a tua igreja está passando. Que o Senhor possa conceder a bênção e a vitória em nome do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, não vamos perder tempo lendo a palavra de Deus, que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 18, capítulo 2, versículo 18 do livro de Apocalipse, o livro qual nós estamos discorrendo. Nesses dias nós estamos no estudo sobre as 7 cartas de Apocalipse. Hoje nós estamos na quarta classe e também na quarta carta, que é a igreja de Tiatira. Pegue a sua Bíblia e juntos vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no capítulo 2, no versículo 18 do livro de Apocalipse. Não estamos realizando os cultos porque está suspensa a realização dos cultos, os templos, por motivo dessa pandemia que se alastra não só no Brasil, mas em todo o mundo. Mas creio que brevemente nós estaremos com os cultos normais nos interiores dos templos da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Estamos com muita saudade dos cultos, dos irmãos pessoalmente, mas Deus nos abriu essa porta através das redes sociais, aonde nós estamos levando a palavra do Senhor a centenas de pessoas, estão sendo beneficiadas, alicerçadas, alimentadas, despertadas pela palavra do Senhor. A palavra de Deus não pode ser detida. Apenas os cultos, os locais de culto que estão momentaneamente suspensos por motivo dessa pandemia, para evitar a aglomeração de pessoas e a proliferação do vírus. Mas a palavra está aí ao alcance, como diz a Bíblia, até daquele que passar correndo. Vamos ler o capítulo 2, versículo 18 do livro de Apocalipse, que diz assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Tiatira, o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao fino latão reluzente, diz estas coisas: Conheço as tuas obras e o teu amor, a tua fé, o teu ministério e a tua paciência, e sou sabedor de que as tuas últimas obras
são mais abundantes do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras aquela mulher, Jezabel, que se diz profetiza, mas ensina e seduz meus servos à fornicação e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender da sua fornicação. Eis que eu a lançarei num leito de dores, e aos quais que adulteram, e aos que adulteram com ela eu os lançarei em grande tribulação, caso não se arrependam das suas obras. E ainda ferirei de mortandade aos seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, os quais não conheceis, como dizem as profundezas de Satanás, que eu não enviarei sobre vós outra carga, mas o que tens, retende-o até que eu venha. E as regerá com vara de ferro, e elas serão, pulei o versículo aqui, 26, aquele que vencer e aquele que guardar as minhas obras até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. E as regerá com vara de ferro, e elas serão quebrantadas como os vasos de oleiro, porque para isso eu recebi a autoridade de meu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glórias a Deus. Também já está conosco a nossa irmã Marinalva, também já está conosco online. Hoje nós estamos na quarta classe, que é a quarta carta, que é do capítulo 2, versículo 18, do livro de Apocalipse, o livro da Revelação. E hoje estamos falando sobre a igreja de Tiatira. É a quarta igreja. Esta igreja corresponde ao período da Idade Média. E os teólogos, os pensadores, eles dão um termo teológico para essa igreja como a igreja tolerante. O pastor desta igreja é um pastor tolerante, como tem acontecido com muitos hoje, dirigentes são tolerantes com o pecado. Então ela se encontrava em um sono, em profundo abismo, essa igreja, e é uma característica muito atual. A igreja de Tiatira, ela, como eu já falei desde o início, que nós iniciamos esse estudo da palavra de Deus, que as 7 cartas, as 7 igrejas de Apocalipse, são 7 eras da igreja no decorrer da história, e hoje nós, nos dias atuais, em pleno século XXI, nós vivenciamos as 7 características, ou seja, a característica de cada uma dessas igrejas, hoje são manifestas no meio evangélico. No meio evangélico são evidentes as características dessas 7 igrejas. E esta aqui é a quarta característica, ou seja, a quarta carta, é evidente hoje no meio eclesiástico. Um profundo sono no meio da igreja e na vida dos líderes. Cristo tem olhos de fogo e pés semelhantes ao bronze em Tiatira. Nós sabemos que tem algo em comum nesta igreja. Para cada uma igreja, para as 4 igrejas que hoje, na quarta carta, Jesus sempre diz assim: eu conheço as tuas obras. Olhos de fogo fala justamente disso. Jesus conhece tudo. Olhos que penetra, fogo fala de penetração. Não pode nada esconder-se dos olhos de Deus. Pés reluzentes como o bronze. Sabemos que o bronze fala de juízo, de justiça. O bronze fala de justiça. Cabelos brancos fala de eternidade. De eternidade.
A prata fala da redenção e o ouro da divindade. Então aqui Jesus se apresenta com aqueles que têm olhos de fogo, que penetram, que conhecem tudo, e pés reluzentes como latão, ou seja, fala de justiça, de juízo. Deus se apresenta aqui como juiz para punir aquela doutrina que estava infiltrada naquela igreja com o consentimento do líder, do anjo da igreja de Tiatira. A obra dele, nós vamos ver o contraste entre a igreja em Éfeso e a igreja de Tiatira. Lá na igreja de Éfeso, a última obra dele era menor do que a primeira. Já na igreja de Tiatira, as últimas obras são maiores do que a primeira. Mas a situação na igreja de Éfeso era melhor do que da de Tiatira, porque dentro da igreja de Tiatira havia uma mulher chamada Jezabel. Nós sabemos que Jezabel é um prototipo do pecado, da prostituição, do adultério, da perseguição. E Jezabel era uma mulher perseguidora e matadora, caluniadora, difamadora dos homens de Deus. Era Jezabel. E lá na igreja, lá estava Jezabel. Jezabel, lá na igreja de Tiatira, não é que a mulher tinha o nome de Jezabel. Aquela mulher, ela tinha as características de Jezabel, ou seja, uma mulher perseguidora, caluniadora, difamadora, idólatra, mundana e assassina. Eram as características daquela mulher. Aquela mulher trazia essas características. Não concordou comigo, eu dou um jeito logo de difamar, de caluniar, de matar, de perseguir. Essas são as características. Não é que a mulher tinha o nome de Jezabel. Nós não sabemos, nem a história cita o nome daquela mulher lá na igreja de Tiatira, que é a palavra, o termo Tiatira, que é sabendo que cada um nome lá tinha um significado. Éfeso, amor. Éfeso tinha o nome, Filadélfia, amor fraternal, e Tiatira, sacrifício de trabalho, é o significado do nome Tiatira. Também enviar a paz do Senhor para nosso irmão Dion dos Santos, lá no estado do Pará, que também está conosco. A paz do Senhor, nosso irmão Dion dos Santos, foi obreiro na igreja Deus e Amor ali em Pinheiro, que tanto contribuiu para o crescimento da obra lá na região de Pinheiro. Nosso irmão Dion dos Santos, irmão cooperador Dion dos Santos, que está agora lá no estado do Pará, também está conosco. Então, o nome Tiatira significa sacrifício do trabalho. Eu não vou aqui passar, porque o tempo não é permitido, todo o contexto histórico de Tiatira. Não vou me prender nesses termos históricos, porque o tempo é pouco, e eu não vou me prender no contexto histórico de Tiatira, vamos direto ao assunto, ou a moral, como se diz, a moral da história. Vamos para o contexto não histórico de Tiatira, mas espiritual, moral e eclesiástico, lá do pastor daquela igreja, aonde Jesus se dirige a ele e diz: eu conheço as tuas obras. Jesus conhece a conduta de cada igreja, irmão. Jesus conhece a conduta de cada líder, de cada crente, de cada obreiro, de cada obreira, de cada membro, enfim. Jesus conhece a conduta de cada um. Jesus conhece a conduta e diz: eu conheço as tuas obras. Jesus conhece a conduta das igrejas. Glória a Deus. Ele diz: eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Ele diz que as tais obras mencionadas, irmão, que são 11 vezes aqui no livro de Apocalipse,
Não tem como nós escondermos. Nós nos escondermos do Senhor. E Ele, a tua caridade, o teu amor, a tua caridade, o teu amor, Jesus disse que Ele conhece de cada um, não tem para onde nós nos escondermos do Senhor. O ponto forte aqui no primeiro versículo que nós lemos, Jesus se refere às obras, ao amor, à fé, serviço e perseverança. É que Jesus se dirige à igreja de Tiatira. As primeiras e as últimas obras. As últimas obras, mais do que as primeiras, mas elas foram tolerantes à falsa Jezabel. Segundo os comentaristas, os teólogos, dizem que, nós sabemos que os primeiros crentes da igreja em Tiatira foi a irmã Lídia, no ano 53 depois de Cristo, aproximadamente. No ano 53 aproximadamente, Lídia e seu esposo foram ganhos por Paulo no seu trabalho missionário, aonde Lídia e seu esposo eram fabricantes de púrpura. Então foram os dois primeiros crentes daquela igreja, uma cidade rica, pequena, mas rica, a 59 quilômetros aproximadamente a sudoeste de Pérgamo, ficava a cidade de Tiatira, uma cidade próspera, onde a igreja tinha sido implantada através de Lídia e seu esposo, que era o fabricante de púrpura. Alguns historiadores, teólogos, historiadores, pesquisadores, dizem talvez fosse o filho de Lídia, que era o pastor daquela igreja, e que a sua esposa é a mulher a qual Jesus repreende. Ou seja, a mulher daquele pastor, denominada Jezabel, não que o nome dela fosse Jezabel, mandava na igreja mais do que o próprio pastor. Isso nós temos presenciado na vida de alguns irmãos, aonde a mulher, a esposa do irmão, que se apresenta como ela se fosse o pastor da igreja, ela que está na frente para resolver os problemas e tal, e tal, e tal. Jesus condenou a postura daquele pastor, de deixar a sua esposa, denominada Jezabel, a ditar as ordens dentro da igreja. Ele era apenas para assinar papel, ele tinha apenas o apelido de pastor, mas quem determinava as ordens era a esposa. Eu conheço vários dirigentes que a mulher dele é que está na frente, até mesmo quando nós vamos conversar com esse dirigente, é a mulher que está na frente. Você, irmã, que é esposa de dirigente de igreja, se você age dessa forma, você também está com o espírito de Jezabel. Você também está sendo influenciada com o espírito de Jezabel. É seu esposo que é o dirigente da igreja, você é ovelha. Você é ovelha do seu pastor. Você tem um papel de esposa e de ovelha. Dentro da igreja você é ovelha. Você não tem o mesmo papel do seu esposo. Você tem que obedecer o teu esposo. Você não pode passar na frente do seu esposo. Não. É o teu esposo. Se tiver algo para discordar do teu esposo, é lá na tua casa. Você não tem voz na igreja. A voz na igreja é do teu líder, é do teu esposo, que é o líder da igreja. Então, era a esposa, segundo alguns pensadores, era a esposa do irmão, do pastor da igreja de Tiatira, é que ditava as ordens. Vamos ver que quantas vezes aquele homem não passou por vergonha dentro da igreja, ele ensinar uma coisa e a mulher se colocar no meio, desmentir ele, envergonhar ele, e ele não tinha voz.
ele não tinha autoridade. E isso o nosso Jesus condenou o pastor da igreja. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério. Jesus está elogiando o dirigente da igreja, e a tua paciência, e sou sabedor de que as tuas últimas obras são maiores, mais abundantes do que as primeiras. Olha, Jesus estava elogiando ele. O defeito daquele pastor é que deixava, segundo alguns pensadores, a mulher dele a ensinar. Ela se auto-intitulou profeta. E nós vemos como essas características a gente encontra hoje na igreja. Nós encontramos hoje, nesses 24 anos que eu trabalho na igreja, já encontrei pessoas que se autodenominaram obreiros, se autodenominaram evangelistas, missionários. Eles se autodenominaram, sem ter chamado de Deus, sem ter chamado da sua liderança. Ele se auto-intitulou: eu sou evangelista. A gente vê nas redes sociais pessoas que se intitulam pastores, evangelistas, missionários, que nunca foram chamados pela liderança da igreja, nunca foram enviados por ninguém. Assim era aquela mulher, ela se auto-intitulou profeta, e a profecia dela era toda contrária à doutrina ensinada pelo próprio esposo, que era o líder da igreja, e só levava a igreja ao mundanismo. É como nós vemos hoje no comportamento de muitas esposas de dirigente, que ele prega a doutrina, mas a esposa não vive a doutrina. Essa esposa, ela envergonha, ela desmoraliza, ela tira a autoridade do seu esposo de doutrinar a igreja, porque ele prega de uma forma e ela se comporta de outra. Então o Senhor condenou o pastor, ele era tolerante. A esposa dele, com as suas falsas profecias, estava destruindo com a santidade da igreja, e o pastor era tolerante, e deixava, segundo alguns pensadores, pastor Pedro Severino, um grande escritor da Assembleia da CPAD, pastor da Assembleia de Deus, ele diz que em uma da sua obra, que eu até indico para os irmãos aqui, Apocalipse, versículo por versículo, de Pedro Severino, ele cita alguns historiadores na sua obra, que ela era a esposa do pastor daquela igreja, e ele deixava ela profetizar e incentivar a igreja à prática do mundanismo. Quantas esposas de obreiros, dirigentes, levam as irmãs da igreja a se prostituírem com o mundo, né, irmão? Tem muita esposa de dirigente vaidosa, que também estão influenciadas pelo espírito de Jezabel, que chegam na igreja. Tem esposa de irmão aí que é uma vergonha total, irmão. É uma vergonha, são mexeriqueiras, são mundanas, são autoritárias, né? E quando é para o seu esposo conversar com o seu pastor, ela que vai na frente, ela que fala no nome. Irmã, procure o teu lugar. Jesus vai requerer do teu esposo. E se você estiver atrapalhando o ministério do teu esposo, a sentença que Jesus deu àquela mulher é a mesma que Jesus te dá: se tu não te arrependeres, eu vou te jogar no leito da enfermidade. Quantas irmãs que atrapalham o ministério dos seus esposos, e também como tem esposo que atrapalha o ministério das suas esposas. Versículo de número 20,
Mas tenho contra ti que toleras aquela mulher Jezabel, que se diz profetiza, mas ensina e seduz os meus servos à fornicação e a comer as coisas sacrificadas aos ídolos. O pastor da igreja de Tiatira, ele era tolerante com o pecado. Mas tem muito dirigente bobo, viu, irmão? Eu conheço muitos que estão no lugar errado. Tem muitos dirigentes que você está no lugar errado. O teu lugar não é para ser dirigente da igreja. Você escolheu a profissão errada, o trabalho errado, que são tolerantes, irmãos que não ligam para a obra de Deus, aonde os membros da igreja vivem avulso, não há disciplina, não há respeito, não há organização na igreja. O irmão não tem noção de administração eclesiástica, não tem noção de dirigir um culto, não tem noção nem mesmo da palavra. Eu te aconselho a entregar este cargo para que tu não seja punido por Deus no último dia. Que não tem noção nem mesmo do higiene da igreja, da limpeza da igreja, não liga para nada. Tem muitos irmãos que estão no cargo errado, que pensam que dirigir uma igreja é subir no púlpito e despejar um montão de palavras sem nexo dentro da igreja. O verdadeiro administrador da igreja não é propriamente aquele que prega, mas aquele que conduz a igreja em todos os setores econômico da igreja, o setor financeiro, evangelístico, setor de discipulado, setor de intercessão, que é da oração, da palavra, enfim. Ele tem noção para poder delegar cargos na igreja. A gente vê irmãos que não sabem nem fazer uma ata na igreja. Ele não sabe nem o que é relatório de igreja. Você está no cargo errado. Você vai se enrolar com o teu próprio cargo. Te prepara primeiro, vai estudar primeiro, vai ser discipulado primeiro, para depois você exercer a direção de uma igreja. Aqui eu não estou dizendo que você tem que se formar em uma universidade, não. Mas ter uma noção, porque o dirigente da igreja tem que ter noção daquilo que é feito na igreja. Eu, como dirigente da igreja, eu tenho que ter um conhecimento preliminar de finanças, de discipulado, de administração eclesiástica, tem que ter uma noção sobre as leis, a Constituição, principalmente as leis que rege o Evangelho no Brasil, Código Civil Brasileiro. Eu tenho que ter uma noção sobre evangelismo, as doutrinas fundamentais da palavra de Deus, tenho que ter conhecimento, para que eu possa preparar novos discípulos na igreja. Agora, se eu sou um dirigente que não conheço nada sobre finanças, eu não conheço nem os relatórios que são feitos, os formulários dos relatórios que são feitos dentro do meu ministério, se eu não sei fazer uma reunião, eu não sei preencher uma ata, eu não tenho conhecimento básico sobre lei nenhuma, eu não sei nem quais são os meus direitos e nem os meus deveres, eu não tenho noção nenhuma sobre evangelismo, estratégica evangelística, eu não tenho noção, eu não conheço nem as doutrinas fundamentais da Bíblia. Como é que eu vou dirigir uma igreja? Como é que eu vou formar novos discípulos? Como a Bíblia diz que é para nós fazermos novos discípulos. Então, se eu estou na direção da igreja, eu estou no lugar errado. E nós conhecemos a maioria, digo porque conheço, 99% de dirigentes que eu conheço
não conhece sequer uma doutrina fundamental da fé cristã. Ele não conhece. Nenhuma doutrina da fé cristã ele conhece. Você pode, eu digo isso, que eu fui fazer uma reunião em uma sucursal, a qual eu não vou citar. Eu fui fazer uma reunião em uma sucursal, uma reunião, foi este ano, parece que foi a primeira reunião, ou foi ano passado, não lembro, que eu fui fazer uma reunião. E no final da reunião, sempre eu faço, tanto na igreja que eu dirijo, e essa reunião não foi na igreja, na sucursal que eu dirijo. O pastor de uma determinada sucursal me pediu, aí eu peguei autorização com o meu pastor na sede, para me dirigir a reunião e fazer um discipulado, um estudo bíblico, das 9 às 11 naquela igreja, e depois ler a circular, porque o pastor da igreja tinha um trecho da circular que foi dito pela diretoria, que era para ser passado para os dirigentes e obreiros, e o pastor não tinha um conhecimento profundo lá sobre aquilo, então ele me pediu, nós pedimos uma autorização ao pastor, e eu fui autorizado, e no final eu preparei um questionário com 3 perguntas apenas, e uma das perguntas era: quais as principais doutrinas fundamentais da fé cristã? Irmão, dessas 3 perguntas que foram feitas, baseadas sobre o estudo que eu dei, esse estudo que eu dei nessa determinada sucursal, foi um estudo sobre o obreiro, como é que o obreiro deve se apresentar, conhecimento e tal e tal. Não teve nenhum dirigente obreiro, e entre aqueles obreiros, tem obreiros que são pedagogos, obreiros formados em pedagogia, obreiros que são professores e orientadores pedagógicos, obreiros com cursos universitários. Nenhuma das pessoas que estavam presentes na reunião não acertaram sequer uma palavra. Eu recolhi as provas, no final o pastor daquela sucursal recolheu, e quando eu cheguei em casa, eu fui corrigir, nenhum acertou. Eu tenho essas provas em casa, que eu sou o maior arquivador de folha de papel. Nenhum. E aí eu comentei com minha esposa, digo: veja como é que um irmão desse, vamos ver como está o conhecimento dos membros de uma igreja que tem um pastor como esse, que não conhece nenhuma sequer das doutrinas fundamentais da fé cristã. É porque ele não quer? Não. A igreja Deus e Amor oferece porta, como nós tínhamos o CFO, e mesmo que a igreja não oferecesse o CFO, mas as oportunidades que nós temos hoje, irmão, para nos aprofundarmos num conhecimento, para que possamos formar novos discípulos. Sabe o que é isso? É preguiça. O brasileiro não gosta de ler. Por isso que o brasileiro é manipulado, como eu vi hoje um homem vendendo um grão de feijão por R$1.000, um pastor vendendo um grão de feijão por R$1.000, disturpando e invertendo a palavra de Deus, que diz lá no capítulo 6 de Gênesis, Deus disse a Abraão: tu ser uma bênção. Ele disturpou o versículo, torceu o versículo e disse que Deus estava se referindo a uma semente. E tem pessoas que compram o grão de feijão por R$1.000. Esse grão de feijão vem pelo correio, a pessoa planta, e quando o feijão nasce, vem escrito na folha: tu ser uma bênção. Que cão, irmão! Sabe por que as pessoas são enroladas com esses falsos profetas? Porque não lê. Quem não lê não sabe de nada. É fácil ser enrolado. Então eu vi lá, eu depois conversei com o pastor dessa sucursal, digo: irmão, tem razão das igrejas estar vazias.
Tem razão dos membros das nossas igrejas que estão procurando outros ministérios. É atrás de comida fresca, de pasto verde. Então nós precisamos crescer. Estude, irmão, você que é dirigente obreiro, estude, irmão. Vai estudar, vai fazer curso. Agora, se você não tem conhecimento bíblico, você pode cair numa armadilha nas redes sociais. Mas tem muitos cursos teológicos, muito curso. Se você tem medo da rede social, se você não tem conhecimento, eu não te aconselho a ir para a rede social, senão tu vai engolir osso e espinho, vai ser enrolado. Como eu já vi muitos irmãos da nossa igreja sair da Deus e Amor por causa de falsa doutrina através das redes sociais, porque não sabe ouvir, porque não tem conhecimento, engole qualquer coisa que aparece. Então, irmão, procure comprar comentários bíblicos. Você que é dirigente, vai estudar um pouco a administração eclesiástica, aprender a preencher relatório, tudo isso tem disponível. Você que vai em São Luís, vá na CPAD, irmão. Eu estava falando com o irmão lá da CPAD, que ele já me conhece lá, quando eu entrei lá, o irmão disse: e aí, pastor, o senhor vai levar? Eu fico até envergonhado quando alguém me chama de pastor, que eu não sou pastor não, irmão. Sou um membro da igreja, sou diácono. Pastor, eu não me considero pastor, e eu gosto que os irmãos me chamem de irmão Wilson. Eu me sinto mais à vontade se as pessoas me chamarem de irmão Wilson. Eu me sinto muito à vontade. Eu não me acho digno de um título desse. E mesmo eu não sou pastor. Eu sou um dirigente de igreja, pela graça de Deus. Eu me sinto mais à vontade se as pessoas me chamarem de irmão Wilson. De irmão, me sinto mais à vontade. Então quando eu chego lá, outro dia eu cheguei lá, mas o pastor Valdinal, o irmão disse: e aí, pastor, o senhor vai levar o que hoje? Que ele já me conhece, sou cliente lá há mais de 10 anos. Eu disse: irmão, eu já estou querendo trazer o que eu levei daqui para vender para vocês de novo, porque eu já tenho quase uma loja. Aí um dia o irmão me falou que era desperdício de dinheiro. Não é desperdício, porque o cargo que eu ocupo na igreja exige de mim um crescimento contínuo, diário, na palavra de Deus, não só na palavra de Deus em si, como também nos departamentos da igreja. Eu preciso ter um conhecimento de estratégia evangelística para me poder discipular as pessoas para um trabalho evangelístico. Eu preciso ter um conhecimento, pelo menos preliminar, sobre oração. Como se dirige uma oração, como fazer para me poder discipular as pessoas que vão liderar os grupos de oração na igreja. Eu preciso ter um conhecimento de administração eclesiástica para me poder discipular e ensinar novos obreiros e ensinar os dirigentes dos anexos a melhorar a sua administração. Eu tenho que ter um conhecimento preliminar de finança, de ata, de fazer relatório, de fazer atas, de tudo, para me poder ensinar as pessoas que vão trabalhar na área financeira da igreja. Isso é um dever que eu tenho que aprender, porque se eu não aprender, então eu dou cargo para outro, porque eu que está sobre meus ombros essa responsabilidade no campo de São Bento, de orientar todos os departamentos da igreja. Não é que eu vou mandar em todos, mas eu tenho que orientar as pessoas que eu vou colocar no cargo. Eu tenho que discipular elas antes de colocar no cargo, e tenho que continuar discipulando para que elas possam produzir boas obras nos cargos que elas foram colocadas. E a gente vê dirigente de igreja, irmão, que não conhece nenhuma sequer doutrina da fé cristã, e quando são convocados para participar de um discipulado, não querem. Eles não querem participar de ensinamentos. Tem muita preguiça de ler aquela Bíblia velha, que quando abre a Bíblia dentro da igreja, no ventilador, as folhas saem voando. Tem uma Bíblia velha, antiga, toda amarrotada e riscada, a Bíblia
parece uma bolsa cheia de papel, até dinheiro, como se fosse bolsa nas páginas da Bíblia. E está dirigindo igreja, você vai nessas igrejas, as igrejas são vazias, os irmãos vivem tudo em contenda, brigando entre si, e o pastor só sabe pregar, sai lascada, corte de cabelo, televisão e novela, só isso. O povo já está saturado desse tipo de ensinamento. Não estou dizendo que deixou de ser errado, mas a linguagem de pregar essas coisas tem que ser atualizada, tem que ser recheada de conhecimento. Não é simplesmente chegar, subir no púlpito e ameaçar o povo de ser disciplinado porque está cortando o cabelo. Porque se você disser isso, vai gerar uma revolta dentro da igreja. Você tem que ensinar, tem que se aprofundar dos males que causa a pessoa alisar cabelo, cortar cabelo, tanto os males físicos, espirituais, morais, sociais, familiares, conjugais, que causa aquela pessoa. Só assim convence. Quero contar um testemunho que aconteceu comigo no ano 2016. Eu cheguei em Pinheiro, no meu último mandato na igreja de Pinheiro, que cheguei em junho de 2015, e eu fui procurado por uma dirigente de um anexo lá no campo de Pinheiro. Ela disse: irmão, eu tenho 8 pessoas lá na igreja, e elas precisam ser discipulados para o batismo em março do ano que vem. Eu queria que o senhor escolhesse um dia da semana para dar o discipulado lá na igreja, lá onde eu dirijo, numa cidade a 35 quilômetros de Pinheiro. Eu disse: irmão, então tá bom. Aí depois eu ligo para a senhora, porque eu vou ver aqui qual o dia que eu posso ir. Então foi marcado para mim ir lá todos os sábados. Eu tinha que estar às 9 da manhã na igreja para discipular essas 8 pessoas, que depois aumentou o número de pessoas. E eu ia de moto no inverno, debaixo de um cachorro, mas não falhava. Quando foi no último sábado que foi dado o último ensinamento, estava na igreja. Aí nesse sábado, eu não pude ir pela manhã. Eu disse à irmã: eu não posso ir pela manhã porque está chovendo muito e é difícil andar de moto. Eu vou à noite, 6 horas da tarde eu vou estar aí na igreja. Então não foi de tarde, eu saí à noite. Não só estavam os 8 candidatos ao batismo, como também tinha irmãos mesmo da igreja que estavam presentes, aonde tinha um irmão que pertencia a outro ministério, e ele estava lá, o senhor de idade, já de uns 60 e poucos anos, senhor de idade, mais de 60 anos, aquele homem, é um senhor mesmo de idade avançada. Ele estava sentado, ele chegou e se sentou bem na frente. A irmã lá, dirigente, me perguntou se ele podia ficar no discipulado. Não tem problema não, tal. E eu estava fazendo um resumo de todas as aulas que tinha sido dado, que nós sabemos que são 20 aulas. Então eu estava fazendo um resumo de todas as aulas. E quando eu toquei no assunto sobre novelas, o mal que a novela causa, e que a televisão em si não tem nada, que a televisão em si mesmo é a emissora, o que a pessoa tem dentro de casa é um aparelho de televisão e não a televisão em si. Então eu estava dando um ensinamento e tal, os males que causa na saúde e tal, que a pessoa engorda e tal, e é uma opção de coisa. Ele levantou a mão e fez uma pergunta, disse: pastor, eu posso fazer uma pergunta? Eu disse: sim, senhor, irmão, fique à vontade. Ele disse: eu sou crente da igreja tal há 40 e poucos anos, e está com uns meses que eu sempre frequento aqui a igreja Deus e Amor, não sou membro desta igreja. Principalmente quando o senhor vem aqui, eu sempre estou presente. Eu disse: sim, senhor, o senhor está aqui mesmo. Diz: é porque até hoje ninguém me convenceu
ninguém me provou na Bíblia porque assistir televisão é pecado. Porque o dia que uma pessoa me mostrar na Bíblia que assistir televisão é pecado, eu largo. Porque eu nunca achei, estou com 40 e poucos anos de crente e nunca achei. Aí eu fui obrigado a mudar a direção do ensinamento e comecei a explicar para ele. Resultado, hoje ele é crente da Igreja Deus e Amor desde 2016. Ele diz, agora sim, pastor, eu achei uma pessoa que me convenceu. E eu comecei a percorrer a Bíblia e mostrar para ele. Comecei mostrando não a causa espiritual, mas sim comecei por aquilo que ele podia entender mais rápido. Quando terminou o culto, ele disse, eu posso passar a me congregar nesta igreja? Eu disse, sim, senhor. E para mim não tirar a honra do dirigente da igreja, eu chamei a dirigente na frente e disse, olha, a irmã aqui vai orar pelo senhor, porque ela que é a dirigente desta igreja. Agora ficar dizendo que vai para o inferno e vou te punir, não vai resolver nada. Então o pastor daquela igreja, ele era um pastor tolerante. Ele era tolerante com aquele mundanismo dentro da igreja. Deixava, segundo alguns historiadores, principalmente o pastor Pedro Severino, ele acredita, segundo as pesquisas, que era a esposa do próprio dirigente, que mandava dentro da igreja, e o pastor era tolerante. Então, voltando à minha fala, então as pessoas, ela se intitulava, ela não foi separada, ela não recebeu um ministério. Então tem pessoas que se auto-intitulam, e esse tipo de pessoas são pessoas arrogantes, porque eu já trabalhei com esses tipos de pessoas, irmão, de membros, que se auto-intitularam evangelistas. Irmão, eu quero dizer para você que está do outro lado, Deus não vai passar por cima da autoridade do teu pastor e te mandar fazer nada na igreja. Não me venha com esse negócio de dizer que Deus te mandou, sem que primeiro fale com o teu pastor. Não me venha com esse negócio de dizer, irmão, Deus me mandou, eu tenho que ir. Ou com essa filosofia, eu senti de Deus. Ninguém serve a Deus por sentimentos. Se serve a Deus por amor, de coração, e não por sentimento. Sentimento está ligado à alma. Servir a Deus é de coração, é em espírito, e não em sentimento. Então não me venha com essa conversa de que Deus te revelou que você tem que fazer isso, passando por cima da autoridade do teu pastor. Eu quero te mostrar na Bíblia que Deus não faz isso. O que foi que agora me prove na Bíblia, aonde está escrito. Me prove na Bíblia. Eu quero que você me diga, Jesus pregou o evangelho para Paulo quando encontrou ele? Me mostre se Jesus pregou para ele. Jesus chamou Paulo ao arrependimento, pregou para ele? Pregou? Claro que não. Jesus apareceu, se revelou a Paulo, mas não pregou para ele. O que é que Jesus mandou? Diz, vá lá na casa do meu servo, ele é que vai pregar para ti, Paulo. Ele te dirá tudo o que tu tens que fazer, Paulo. Nem Deus passa por cima da autoridade que ele constituiu na igreja. Aí vem esses irmãos e irmãs dizendo que Deus que me revelou, Deus te mandou. Isso é o espírito de Jezabel, irmão. E aí se auto-intitula. Irmão, quando eu fui levantado na igreja Deus e Amor, que meu pastor chegou ao conhecimento do meu pastor, que Deus me revelava algumas coisas, que até hoje eu ainda tenho medo. É muito difícil orar por revelação, só se for na última instância. A maioria das revelações eu transmito através do ensinamento da palavra, porque eu tenho medo de ir para o inferno. É coisa séria, em que hoje muita gente está brincando com o dom da revelação, pensando que é a Petrobras, que é monopólio do governo. Eu fui chamado de São Luís.
Para me poder ser separado a diácono, eu passei por uma prova sem eu saber. O pastor da sede de São Luís, nosso saudoso e amigo irmão Cláudio do Nascimento, ele ligou para mim um dia e disse: irmão Wilson, eu te quero aqui domingo, pregando aqui na sede. Irmão, quase eu desmaio. Eu meti tanta da conversa pelo meio para não ir. Eu disse: não, eu já anunciei no rádio, no programa. Antigamente, nessa época, o programa da Deus e Amor, a Voz da Libertação, era pela rádio difusora. Começava às 11 horas da noite e até 1 hora da manhã. Eu meti tanta da conversa no meio para não ir, e eu passei uma semana que não conseguia nem dormir nem comer, só de medo. E quando eu cheguei na sede da São Luís, na Venceslau Braz, a igreja era tão cheia que estava quase empurrando o vidro da porta. Meu sapato estava cheio de água, eu suava do alto da cabeça ao planta dos pés, minha perna, tudo era molhado de medo. Eu li não sei quantos versículos e nada dava certo, até quando eu disse: eu vou deixar Deus dizer na hora, porque eu li uma coisa, não dava certo, eu li a outra, não dava certo, eu estava no ponto de dar um treco, não consegui nem comer. Eu não sabia. Ele disse: tu vai pregar e orar por revelação. Eu não sabia que eu estava sendo testado para poder ser separado a diácono. E Deus revelou a ele. Deus que revelou a ele. Ele que contou o testemunho. Deus revelou a ele. Foi Deus que revelou. Eu no alto me intitulei. E Deus tem misericórdia de mim, que eu venci. Hoje não. Quando se sabe, a irmã e o irmão já está lá dentro do mato, sei lá onde for, orando por revelação, causando a maior baderna e intriga dentro da igreja, se auto-intitulando, causando. O Espírito Santo não é o espírito de Jezabel, porque o espírito de Jezabel causa contenda, dissensão, divisão, mundanismo. O espírito de Jezabel é o espírito crítico, como nós temos visto muitos membros de igreja obreiro que passam revelação para desmoralizar o seu líder, criticar o seu líder. Esse é o espírito de Jezabel. Então tem pessoas que se autodenominam evangelista. Não, irmão, Deus me chamou para ser evangelista. Deus não me chamou para estar sentado dentro da igreja, mas sim no altar. Eu quero dizer para você que Deus vai revelar para ti o ministério que Ele quer te entregar, mas Ele não vai te mandar. Ele vai revelar para o teu líder e vai mandar o teu líder te chamar. Se o teu líder não quiser te chamar, tu vai ficar sentado lá, mesmo tendo ministério. Porque Jesus disse a Paulo: Paulo, vai pegar a avenida à direita, não vai pela rua da esquerda, que Jesus nunca manda a gente para ir para a rua da esquerda. Pega a rua para a direita, a rua da direita, a rua chamada direita. Jesus não manda ninguém andar pela esquerda. Entra na rua à direita e lá tu vai encontrar a casa número tal e o nome do irmão, e o irmão número tal é obreiro, é um obreiro. Ele vai orar, ele vai pregar para ti, vai te dizer o que tu tem que fazer. Então por que Jesus não pregou logo para Paulo ali? Porque Jesus respeita as autoridades que Ele coloca dentro das suas igrejas. Aí vem irmãos e irmãs com o espírito de Jezabel, que desprezam, que zombam, que criticam, que rejeitam, que defamam, que perseguem a liderança constituída por Deus. A Bíblia diz aqui, é o espírito de Jezabel, espírito perseguidor, caluniador, difamador, assassino, que vive permeando dentro das igrejas. Aí Jesus se dirige e diz o versículo 20: eu lhe dei tempo para se arrepender. Jesus já tinha dado a sentença, porque ele se apresentou como aquele que tem um pé de bronze polido, ou seja, juízo. Jesus se apresentou logo com a sentença.
Eu dei tempo para ela se arrepender, agora não há mais tempo, eu vou puni-la agora. Eu vou colocar ela no leito da enfermidade, e todo mundo saberá que eu é que zelo e cuido do meu servo e da minha igreja. Eu lhe dei tempo para que se arrependesse, mas ela não quis se arrepender do seu pecado. A sentença já tinha sido decretada. Deus deu uma oportunidade, aí veio o juízo. Versículo 22. Eis que eu a lançarei no leito de dores, e aos que adulteram com elas eu lançarei em grande tribulação, caso ele não se arrependa. Quer dizer, ela já tinha saído a sentença. Agora, os que seguiam ela e desprezavam o pastor, Jesus disse: se vocês não se arrependerem, eu vou colocar vocês numa tribulação. É por isso que tem muito crente atribulado, irmão. Muitos membros e obreiros atribulados, porque são influenciados do espírito de Jezabel, que persegue seus líderes, que não tem paz, é tribulação. A tribulação na vida dele é igual a fila do INSS, está igual a fila da Caixa Econômica lá em Pinheiro, dando 2 voltas no quarteirão, com mais de 2 quilômetros. É a fila de problema na vida dele, nunca a fila termina. Por quê? Não se arrepende. Versículo 24: digo-vos, porém, a vós, os demais que não se envolveram, os que não se envolveram, aos restantes que permaneceram firmes na palavra de Cristo e os seus padrões de justiça. Ao restante de Tiatira ficou aqueles irmãos. Para a igreja sempre tem os fiéis. Eu posso voltar aquele ano ao ano 96, quando a carta foi enviada, aproximadamente no ano 96, quando a carta foi enviada àquela igreja. Eu posso voltar àquele tempo e vejo aquela mulher com o seu grupo perseguindo aqueles irmãos que não queriam entrar no grupo dele, como hoje tem aqueles irmãos e obreiros que dizem: esse irmão é santarrão, quer ser mais santo que os outros, é o mais santo, é o mais isso. Eu posso ver aquele povo ali, porque isso acontece hoje, quando um obreiro, um dirigente quer ser obediente, porque eu já passei por isso, e passo, ele nos chama de puxa-saco da diretoria, santarrão, salgado, porque mantemos o padrão de justiça na palavra de Deus. Aí somos perseguidos por aqueles que são liberais. Posso ver aquele grupo daquela mulher perseguindo aquele restante que se manteram fiéis, chamando aqueles irmãos de santão, perseguindo, caluniando, falando tudo que não presta contra ele. Mas Jesus tinha uma promessa para esse, mas para os outros era de sentença. Então você, irmão, que não se envolve com essas conversas com o mundanismo, deixa ele lhe chamar de santão, de salgado. Não se preocupe não, Jesus tem uma promessa. Digo-vos, porém, a vós os demais que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina do mundanismo, do liberalismo. Olha a promessa de Jesus, que não andavam naquela doutrina, os quais não conheceis, ou seja, os irmãos não reconheceram aquela mulher como profeta, como dizem, e os irmãos diziam, os irmãos fiéis diziam: isso aí é coisa do diabo, as profundezas de Satanás, que eu não enviarei sobre vós essa tribulação que virá sobre eles. Versículo 26: aquele que vencer, aquele que guardar minhas obras até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Olha a promessa, olha só a promessa. Uma bênção ou promessa. Igreja reinando com Cristo a partir de seu reino terreno.
poder sobre as nações. Jesus está se referindo ao milênio. Poder sobre as nações. Coisas foram perdidas com o pecado naquela igreja. A criatura, a alma, o corpo do homem. Cada um desses elementos tem um único meio de redenção: Jesus. Ele veio e pagou o preço do resgate com o sangue humano inocente na cruz. Mas Satanás se negou a entregar a posse. Quer dizer, Satanás ele sempre quer trazer o homem cativo de uma maneira ou de outra. Mas a promessa de Deus é que os fiéis reinarão com ele na terra, no seu reino milenar. Mas se vencer a doutrina de Jezabel, olha, o espírito que mais predomina dentro das igrejas, em algumas igrejas nos dias atuais, é o espírito de Jezabel. É o espírito mais em voga em muitas igrejas, é o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel, ele não trabalha só. Eu prometi aos irmãos, só que não deu tempo por causa dessa pandemia, não chegamos. O espírito de Jezabel, que eu ia falar, que ainda vou desse estudo no curso que nós iremos realizar após essa pandemia, que fala sobre os 7 espíritos ou as 7 cabeças, os 7 espíritos. O espírito de Jezabel, ele não trabalha só, ele trabalha em conjunto com o espírito de Diana. O espírito de Jezabel, ele controla, ele trabalha através dos meios de comunicação, das redes sociais. Juntamente nos dias atuais, claro. Ele está atuando nas redes sociais para disseminar doutrinas. A gente vê nas redes sociais pastor desculhambando o pastor. Pastor agredindo o pastor. E o espírito de Diana proliferando o mundanismo. Eles trabalham juntos. O espírito de Jezabel é a perseguição, a calúnia, a perseguição, a revolta, a angústia, o mexerico, a divisão. E o espírito de Diana junto com ela, com a prostituição, o mundanismo, a lascívia, a sensualidade, dentro de algumas igrejas. E muitos pastores são tolerantes com essas doutrinas dentro da igreja. Mas nós, queridos e amados irmãos, você que é dirigente de igreja, você que é obreiro, ensinador, pregador da palavra de Deus, discipulador, mestre da palavra, olha a promessa, permanece fiel. Você que é membro da igreja Deus e Amor, que recebeu a doutrina, o ensinamento, não se deixe influenciar com esse outro ensinamento que está sendo aí divulgado, ensinado e tolerado por alguns pastores e dirigentes, aonde já toleram as irmãs de cabelos pintados, cortados, alisados. A maioria dos obreiros já tem televisão dentro de casa, irmãos dirigentes de igreja que postam vestido de camisa de Flamengo, nas praias já estão torcedores de algum clube, viu? Irmãos que já se candidatam a cargos políticos ou de caráter político, entendeu? Então não se envolva com esse espírito que está sendo tolerado dentro de algumas igrejas, porque tem alguns irmãos que são covardes, que não têm coragem de continuar. Mas veja o que Jesus disse para o pastor dessas igrejas: eu tenho contra ti que toleras o mundanismo dentro da igreja. Eu tenho, quando Jesus disse que ele tem contra, será que Jesus não tem nada contra você que é dirigente de igreja, meu irmão, que está nos ouvindo no Brasil e até fora do Brasil, que está ouvindo e vai ouvir este áudio? Será que Jesus não tem nada contra ti? Você que é líder de uma sucursal, de uma setorial, e que está tolerando aquele dirigente daquele anexo a fazer o que ele quer lá dentro,
pregar uma doutrina diferente da que você ensina na sede, que tolera aquela irmã lá no anexo, aquela esposa daquele irmão lá no anexo, mandar e oprimir aquelas irmãs, estimular ela ao mundanismo, e não faz nada. Então você está no lugar errado, meu irmão. Jesus te colocou aí, te colocou aqui, aí, confiando que você vai dar um basta, que você vai, como anjo da igreja, prestar um trabalho digno. Porque Jesus não confiasse em ti, Ele não te colocaria aí. Botou, porque essa responsabilidade é nossa, meu irmão, minha irmã, de manter a disciplina, a ordem. Você que é dirigente de sucursal, você tem a responsabilidade, dever e responsabilidade, a obrigação de manter o teu campo na ordem, de chamar a atenção, se for possível, de forma educada, aquele dirigente, porque a doutrina na nossa igreja Deus e Amor tem que ser universal e absoluta. Eu não posso pregar uma doutrina aqui diferente daquilo que sou ensinado pela diretoria, daquilo que é me passado através da minha diretora, a irmã Regiane, do meu pastor, o pastor Paulo. Eu não posso pregar contra eles, porque senão eu sou um divisor, eu sou um Absalão, sou um Judas. Eu tenho que, se eu quiser alcançar a misericórdia de Deus, eu tenho que trabalhar em conjunto com a minha liderança. Eu não posso trabalhar contra eles, eu tenho que trabalhar ao lado deles. Eu tenho uma administração diferente, uma forma de ensinar diferente dele, tenho, mas a forma é diferente, mas a doutrina é a mesma, porque a doutrina é a palavra do Senhor. A doutrina não é da igreja Deus e Amor. Nós recebemos a doutrina do Senhor através do nosso líder, que não está mais conosco, que é o nosso saudoso missionário Davi Miranda. Eu, como obreiro da igreja, membro e obreiro da igreja Deus e Amor, eu tenho a responsabilidade que foi me dada de manter a doutrina que Deus entregou ao missionário Davi Miranda a nos ensinar. Eu tenho a responsabilidade de prosseguir, dar continuidade a esses ensinamentos e passar para outros homens e mulheres preparados para passar para outros, para que essa doutrina ela não se acabe. Porque eu tenho certeza que essa doutrina foi revelada e dada ao líder maior deste ministério, o nosso saudoso missionário Davi Miranda, a qual a sua memória deve ser respeitada, os seus ensinamentos devem ser continuados a ser ensinados, e o seu caráter imitado por todos os obreiros e membros desta igreja, deve ser imitado e dar continuidade a esses ensinamentos. Você não vai deixar o diabo colocar no teu coração um desprezo, com alguns dizendo, não, isso aí, olha como Satanás é mau, desacreditando. Olha, irmão, não é porque o missionário já não está mais conosco neste tabernáculo que Deus ainda não o defenda. Os seus ensinamentos não eram dele, era de Jesus. Jesus não vai permitir ninguém pisotear os ensinamentos que ele nos transmitiu através do seu servo. Se você começar a zombar e criticar dos ensinamentos que foram dados pelo líder fundador deste ministério, o que nós cremos que foi por Deus, porque o diabo nunca irá ensinar aquilo que nos foi passado, Jesus vai te lançar no leito da enfermidade, talvez até da morte. Não é porque Deus o recolheu que tem que ser criticado e zombado aquilo que desprezado os ensinamentos. Esses ensinamentos está na responsabilidade nossa, de dirigentes e ensinadores da Bíblia, a continuar ensinando na igreja a doutrina que nós recebemos, a não ser que você recebeu uma doutrina contrária. Mas se você recebeu uma doutrina contrária, hoje eu estou te ensinando aqui a estudar a Bíblia,
e dar continuidade na doutrina que foi ensinada desde o princípio nesse ministério. É que essa doutrina ensinada nesse ministério é que mantém esse ministério em pé, e no momento que deixar de ensinar a doutrina que recebemos da parte de Deus através do fundador desta igreja, deixa de ser igreja Deus e Amor, passa apenas a ser uma organização. Essa igreja até hoje foi vitoriosa porque manteve a doutrina do Senhor, e todos os obreiros que continuam ensinando essa doutrina são obreiros mesmo apedrejados, rejeitados, caluniados, mas são obreiros vitoriosos, porque Jesus, como cuidou de Davi Miranda até o último dia da sua vida, que nem bala o atingiu, Deus tem essa promessa para todos os obreiros, principalmente das lideranças que manterem a doutrina na igreja: ninguém o tocará. Agora que já tem muito falso dentro, criticando, zombando, dizendo que isso é costume de homem. Cuidado, irmão. Deus vai te jogar no leito da enfermidade, como Deus já tirou muitos obreiros. Companheiros meus, de vez em quando a gente sabe a notícia de um, que era o inimigo da igreja, estava apenas se aproveitando do cargo e do nome da igreja, e alguns até do salário da igreja, já não estão mais conosco, já dividiram a obra, já saíram, porque o próprio Deus não deixou ele disseminar a doutrina de Jezabel dentro da igreja. Deus deu oportunidade. Eu conheço companheiro de trabalho que Deus deu oportunidade, como disse aqui, deu oportunidade, ele não quis se arrepender. Deus o tirou da igreja, porque Deus zela do ministério da igreja, Deus e Amor. E você que tem o espírito de Jezabel, um espírito tolerante dentro da igreja, mundano, Jesus vai te tirar da direção dessa igreja. Cedo ou tarde você vai ser tirado da direção dessa igreja. E não coloque a culpa de ninguém, é Deus que vai te tirar. Porque nós lemos aqui, ó, esses obreiros dirigentes tolerantes com o espírito de Jezabel, que até zombam e criticam daqueles que pregam a doutrina, zombam do regulamento da nossa igreja, zombam da palavra, criticam a determinação. Deus vai te chamar ao arrependimento. Se tu não te arrependeres, eu te lançarei fora da minha presença. Eu tirarei o teu lugar, eu te tirarei daí. Você ama o cargo? Nem ama. Quem ama o cargo que Jesus deu, zela por ele, irmão. Se esforça. Vamos encerrar. Vamos ler o último versículo, que é o versículo de número... É o versículo de número... Nem sei mais onde eu estava. Versículo, capítulo 2. Está na quarta igreja. Está no capítulo 2, versículo 18. Então agora nós estamos no versículo de número 25. Mas tem os que tens retido até que eu venha. Olha, irmão, eu fico pensando, mas será que esses irmãos não lê Bíblia? Olha a promessa que larga a doutrina, olha que Jesus. Mas os que tendes, retende-o até que eu venha. Olha o conselho de Jesus para o pastor da igreja. Diz: meu filho, retém, protege com o ensinamento até que eu venha. Aquele que vencer, aquele que guardar minhas obras, ou seja, a minha palavra, o meu testemunho até o fim, eu darei autoridade sobre as nações, e a regerá com vara de ferro. Olha a promessa, irmão, olha a promessa. Eu darei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É maravilhoso, irmão. Viu? Então nós não podemos ser tolerantes. Então essas características a gente vê em algumas igrejas, tanto igrejas como ministério, como congregações, onde os dirigentes são tolerantes. Tem gente que não liga para nada, viu? Não liga para nada, a igreja se desfazendo, vazia,
dirigente só da igreja para casa, de casa para a igreja, sobe no púlpito, descarrega, ele acha que revelação é que dirige igreja, expulsar demônio, e falar de saia curta, saia lascada, corte de cabelo, fica naquela de casa para casa, de casa para a igreja, de igreja para casa, de casa para a igreja. A igreja não desenvolve. Igrejas que não tem obreiro, ninguém quer ser obreiro, porque não tem ensinamento. O pastor que está há 20 anos dirigindo igreja não tem sequer um discípulo sequer, enquanto que a ordem da Bíblia é fazer discípulo, e esse discípulo ele é feito através do discipulado, do ensinamento da palavra, ide por todo mundo ensinando aquilo que vocês foram receberem, ensinando a outro a guardarem esta palavra, porque se vocês não fizerem assim, vocês não são filhos do meu Pai que está no céu. Então, irmãos amados, não vamos ter tolerância. Estou falando aqui direto com os dirigentes de igreja, dirigente de mocidade, dirigente de senhora. Não seja tolerante com o pecado. Se aprofunde na Bíblia para você poder ensinar os seus liderados. Se você não gosta de estudar a Bíblia, não ocupe cargo na igreja não, irmão. Você vai fazer besteira. Você vai ser preso pelo próprio cargo. Se você almeja ser um pastor, um dirigente, um líder de departamento na igreja, se você almeja ser um líder de evangelismo, então te aprofunda no estudo sobre evangelismo. 2 tipos de evangelismo: evangelismo pessoal, que é de corpo a corpo, que é conhecido, e evangelismo em grupo, que é o de porta em porta. Te aprofunda primeiro, conhece as estratégias, como se deve abordar várias classes de pessoas, para depois tu ocupar um cargo. Quer ser dirigente de senhora? Te aprofunda primeiro no trabalho das senhoras, te aprofunda primeiro, para depois tu assumir um cargo. Quer ser financeiro da igreja, financeiro? Aprende primeiro, para depois tu ocupar o cargo. Aprende primeiro, estuda primeiro. Quer ser dirigente de igreja? Vai estudar a Bíblia primeiro, aprender pelo menos as doutrinas fundamentais da Bíblia, para te poder ensinar a igreja sobre o juízo final, doutrina dos demônios, dos anjos, da salvação, batismo com o Espírito Santo, batismo nas águas, sobre a divindade, enfim. Vai estudar primeiro, para depois tu assumir um cargo. Jesus ele chama, ele prepara e envia. Só que a preparação tem que ter a nossa parte, o chamamento. Em todos os 3 tem que ter a parte do crente. O crente tem que se separar para que Deus chame ele. Para Deus usar ele tem que se esforçar no aprendizado. E para ele ser enviado, ele tem que ser obediente. Então vamos estudar a Bíblia. É o culto mais maravilhoso que tem na Bíblia, que tem na igreja, e é o mais desprezado. É o culto de ensinamento que ninguém gosta de vir para culto de doutrina na igreja. É o culto mais desprezado. Sabe o que é culpado disso? A maioria dos dirigentes que ensinaram a igreja que o melhor culto é o culto de prosperidade. Tem igreja que não tem culto de doutrina, é só o apelido culto de doutrina, mas ele não ensina o povo. É o oba-oba. Então cresceu uma geração de crentes desprezando a oração e desprezando o culto de oração e o culto de doutrina. Culto de doutrina é alguns que vêm e nem gostam, vêm obrigado, porque muitas vezes o dirigente ameaça e diz: se tu não vir para o culto de doutrina, tu não vai participar da ceia. Então ele vem obrigado. E ele vem tão sem vontade que quando ele chega o culto já está quase terminando. Tem membro de igreja que ele tão despreza o culto de ensinamento, quando ele chega na igreja no culto de ensinamento, o ensinamento já está quase terminando, de tão desprezo que ele tem pelas coisas de Deus. Vai te converter, crente. Você que despreza o culto, chega no meio do culto, a oração já terminou, o pastor já está pregando. Isso é um desprezo. Agora, se disser para ele que tem 4, 5 pessoas orando por revelação, ele vem com a cadeira no ombro cedo para ter o melhor lugar. O desprezo que hoje está tendo pelo ensinamento da palavra é o espírito de Jezabel. Agora, quando é oba-oba de falsa doutrina, falsas revelações, falsa visão, que amacia o ego, é aplaudido, é aplaudido, é aplaudido. Aí quando tem um irmão que ensina,
que doutrina a igreja, que é zeloso, esse irmão não presta. Esse irmão é muito ignorante, muito santão, muito santarrão. É essa maneira que o espírito de Jezabel age dentro da igreja, a denegrir, desmoralizar, perseguir, caluniar aqueles que ainda restam e perseveram na santa palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. E você que está do outro lado, que está nos ouvindo, se você quiser se reconciliar, se reconcilie. Se você quiser aceitar Jesus, aceite Jesus. E nós iremos orar por você aqui agora. Grandioso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, abençoa-nos nesta tarde, já nesta noite. Abençoa de uma forma gloriosa e concede a bênção e a vitória. Nos dê o espírito de perseverança para perseverarmos na tua palavra, nas tuas obras, até que o Senhor venha. Que Deus abençoe a todos. E amanhã, às 18 horas, amanhã um pouco mais tarde, amanhã, às 18 horas, estaremos aqui na quinta carta do Apocalipse, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome de Jesus.